Pessoal, boa noite mais uma vez a todos. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso. Nós vamos começar essa aula a apresentar para vocês. Ixi, não vai? Deixa eu ver aqui de novo. Agora vai. Então, pessoal, nós vamos falar sobre as obras. Vamos falar primeiro das obras espíritas, de onde foi tirado todo esse assunto, porque cada aula vocês vão receber no final a referência bibliográfica de onde foi tirado, qual livro. E durante a aula também muitos são apontados de onde está vindo aquela referência, tá? Para a gente não falar, dar um curso e de onde foi que foram tirados essa expressão? De onde foi tirado esta referência? Será que existe mesmo? Porque nós sabemos que toda a doutrina espírita, principalmente todo o Pentateuco, muitas obras falam muito sobre os animais, né? Mas, infelizmente, algumas casas espíritas ela não está aberta ainda para falar sobre o assunto. Essa semana eu estava conversando com uma dirigente de uma casa espírita, ela me falou assim: João, a gente quer fazer um grupo de estudo sobre a espiritualidade dos animais, mas ainda nós precisamos conversar com o plano espiritual o que ele acha. Nossa, lógico que ele vai achar maravilhoso. Como assim não falar sobre... Vocês estão me ouvindo? Sim. Está passando o slide bonitinho? Sim. Está passando certinho. Ótimo. Sim. Então, vamos começar a falar sobre as obras do Allan Kardec, tá? Então, para você ver, desde a introdução ao Espiritismo e todo o Pentateuco, inclusive as obras póstumas, revista espírita, pessoal, todos os 12 volumes falam sobre a espiritualidade dos animais, entendeu? Então, nós temos essa ferramenta muito grande para a gente colocar em prática e a liberdade e o conhecimento de falarmos sobre espiritualidade dos animais referente à doutrina espírita, porque tem tudo aí. Inclusive, ali da Revista Espírita, lá para frente, mostrar para vocês, eu tive a paciência de fazer uma compilação nessas 12 revistas, pesquisar volume por volume, onde falam sobre os animais. Eu fiz uma compilação e eu fiz uma apostila sobre isso. Eu vou mandar para vocês terem em mão, que eu acho muito bacana, e vocês ainda podem até divulgar, que eu acho legal sobre isso. Essa apostila, esse ano está fazendo 10 anos que eu compilei, e eu tive muita vontade, gosto de fazer essa apostila para todos vocês. Nas obras do Chico Xavier, então, nosso querido Chico sempre amou os animais, sempre. Então, tem muita obra do Chico que fala sobre animais, principalmente o Nosso Lar, quem não sabe, tem ali no Nosso Lar, está claramente falando sobre animais no plano espiritual. Missionário da Luz, a Conduta Espírita, tem um capítulo 33 maravilhoso que fala sobre os animais, no domínio da mediunidade, os mensageiros, o caminho da luz, o Consolador, tem capítulos que falam só sobre animais. Evolução em Dois Mundos é animal puro, o livro Evolução em Dois Mundos. Cartas de uma Morta, que é maravilhoso. E Chico Xavier, Amigo dos Animais. Isso aqui são alguns, mas tem muito mais, né, que fala sobre, referente a Chico Xavier. Leon Denis, nessa obra, No Invisível, ele já começa a comentar sobre a evolução do espírito, e essa evolução do espírito, isso subtende que é vindo do átomo, vai até o arcanjo, essa passagem dessa limpeza do espírito em transformar e evolução, ela está vindo lá dos primórdios até chegar na humanidade, né? Humano, animal, humanal, hominal.
E esse livro foi escrito, primeira edição, em 1913, olha que bacana. Então, tem uma referência que fala, com os estudos espírita, uma nova ciência se vai formando lentamente. Aliás, é preciso aliar ao espírito de investigação científica a elevação do pensamento, os sentimentos, os impulsos do coração, sem que a comunhão com os seres superiores se torna irrealizável e nenhum auxílio de sua parte, nenhuma proteção eficaz se obterá. A gente fala aqui, a gente vê essa passagem aqui que fala que a comunhão com seres superiores. E o Espiritismo deixa muito claro para todos nós, conforme o nosso entendimento, conforme a nossa evolução, ele vai nos mostrando cada vez mais sobre o plano espiritual. Por isso, quando começamos a falar um pouco mais sobre espiritualidade dos animais, porque eu lembro, na minha época, isso nem faz muitos anos, quando eu fiz a escola básica na casa espírita, era uma polêmica, eu já discutia o assunto na época, porque eu aprendi que no livro Nosso Lar, todos os animais ali mencionados eram todos seres que eram projetados, eram seres que não tinham espírito, eles eram tudo projetados. Eu falava que não era bem assim, as coisas não funcionavam desse jeito. Né? Aí depois, com os estudos, com o plano espiritual já nos mostrando, Chico Xavier esclarecendo, Kardec está ali no livro dos Espíritos, a parte 3, Evolução em Três Reinos, lá está claro a explicação, que os animais já têm uma alma, essa alma em evolução, esse princípio inteligente, que sobrevive ao corpo físico. Então, está ali. E nunca tivemos a curiosidade de aprofundar mais sobre esse assunto, né? E agora nós estamos estudando, aprendendo, que é muita coisa para ser compreendida, por isso eu acho que hoje em dia, graças a Deus, a escola já está mostrando já essa base, porque eu aprendi já com o ser individualizado, o espírito individualizado. E eu falava, e aí? Nós viemos do átomo, e aí? Né? Nós não tínhamos espírito? Não, o espírito, a alma era alma grupo. Eu aprendi dessa forma, mas eu não discutia, mas depois eu comecei a discutir sobre o assunto. Nessa outra obra, Depois da Morte, também, do nosso querido Leon Denis, e essa obra é uma obra mais antiga ainda, que é de 1889, lá ele coloca, né, deixa bem claro, representa um trabalho de espiritualismo experimental, no qual o autor estuda as leis que regem a manifestação do mundo invisível e o fenômeno proveniente de sua natureza. Dedica ainda à mulher páginas de rara beleza, além de abordar as questões que envolvem o poder do pensamento. Olha que interessante. Leon Denis coloca bem claro ali, dedica ainda à mulher páginas de rara beleza. Pessoal, se vocês lembram, naquela época, um pouco antes disso, as mulheres eram consideradas que não tinham alma também, nem mulheres, nem negros não tinham alma. Imagina falar sobre os animais, falar que os animais têm alma, isso aí seria uma injúria, né? Então, olha aí. E nesse livro, Leon Denis dedica um capítulo específico às mulheres, quer dizer, já começa a mostrar a beleza da mulher e mostrar que a mulher não é aquilo que pensavam. Que a mulher também não tinha alma, nem mulher, nem negro, e nem comentavam sobre os animais, né? Que não tinha nem como consultar. É muito bacana esse livro também, Depois da Morte. Opa. Interessante, esse livro foi lançado agora há pouco tempo, em 2018, uma coletânea também muito bem atualizada, não sei se vocês conhecem, inclusive a doutora Ivênia é uma das participantes da elaboração deste livro, baseado no livro o Problema do Ser, o Destino da Dor, né? que é de Leon Denis também. Então, neste livro, ele começa, tem um capítulo que ela fala tudo sobre os animais também, sobre a forma como o pensamento, o capítulo que fala sobre o pensamento,
se eu não estou enganado, eu acho que é o Vinícius, que é um colega nosso, que é médico veterinário, ele faz parte do grupo de estudo da doutora Ivênia, e ele que escreveu sobre o pensamento, e mostrando exatamente o pensamento primitivo, e mostrando ainda sobre os pensamentos nos animais, né, que tudo tem uma sequência, tudo é um aprendizado. Cada evolução, cada passagem é sempre um conteúdo de acúmulo de conhecimento. Muito bom esse livro. Gabriel Delany, esse livro Evolução Anímica, ao ano, 1937. Maravilhoso também, Evolução Anímica. O objetivo desta obra é estudar a evolução física e psíquica do espírito encarnado, tendo em vista o tão lógico ensinos do espiritismo e as últimas descobertas da ciência. Essa descoberta da ciência nesse ano, 1937. O autor procura demonstrar que é mediante uma evolução, olha aí, ó, já falamos dos animais, ininterrupta, a partir das formas mais rudimentares até a condição humana, que o princípio pensante conquista lentamente a sua individualidade, elevando-se por uma série de reencarnação para destinos mais elevados. Isso aí é toda essa evolução. Desde lá de trás, lá do átomo, vegetal, reino mineral, vegetal, animal e hominal. E não para aqui, né? A coisa segue, só que ainda, como eu falei no início, ainda não estamos preparados para receber informação sobre os reinos mais superiores, que ainda nós somos ainda muito pequenos, muito espírito criança para entender determinados assuntos. Até hoje, quando você está numa casa espírita, você começa a conversar sobre a individualidade dos animais, ainda tem crítica, ainda tem polêmica em cima disso. Então, é bom que a gente fique ciente disso, que esse nosso curso é tudo baseado na doutrina espírita, pessoal. Lógico, sempre vem alguns alunos, algumas pessoas com curiosidade, falam assim, mas na filosofia espiritualista tal fala isso. Fala, mas só que nós estamos baseando esse nosso curso na doutrina espírita. Bom, então vamos lá. Pessoal, esse livro, A Reencarnação do Delany, esse livro é maravilhoso. Uma vez, até eu gosto de contar essa história, uma vez eu estava passando no sebo, lá da Casa do Caminho, ele estava assim, olhando para mim e falava assim, me leva, porque senão você não vai encontrar outro. Uma relíquia esse livro. E é um livro muito bom mesmo, né, do Delany, Gabriel Delany. E nesse livro, ela faz assim, ó, faz citações de vários casos de sobrevivência, olha aí, ó, da alma dos animais, testemunhadas por pessoas sérias, algumas das quais incrédulas. Está vendo, pessoal? Sérias, conhecedor da doutrina, mas não acreditam que os animais que o espírito do animal sobrevive depois da morte, e se os animais são vistos no plano espiritual para passagem e reencarnam para dar continuidade ao seu crescimento. Muitos não acreditam nisso. Herculano Pires, um grande filósofo, também fala muito sobre espiritualidade dos animais. Esse livro, Mediunidade, quem tem esse livro, lá na curiosidade de vários, tem um capítulo que ele fala sobre a mediunidade dos animais. É muito interessante. Tem uma sessão nesse livro que ele começa a contar, uma sessão de materialização, e um cachorro foi materializado durante uma sessão de materialização. E esse cachorro pertencia ao governador do estado de São Paulo na época, e o governador reconheceu o cachorro, que era o cachorro dele. Olha que bonito. Então, lá o Herculano Pires descreve direitinho essa passagem dessa materialização. No outro livro, Agonia das Religiões, fala também sobre animais. Nesse livro dele também, Obsessão, o Passe e a Doutrinação. E nesse livro, o Centro Espírita também fala. E a gente sabe disso. Quem trabalha na desobsessão, em casa espírita, quem é vidente, a gente sabe. Tem uma colega nossa que vai dar uma aula semana que vem, a Sueli. A Sueli tem uma
uma vidência extraordinária. Então, toda vez que a gente estava junto trabalhando, ela falava: João, olha quem está entrando na sala, na aula dos animais. Eu falava: Sueli, fica quieto, você vai assustar o pessoal. Vinha aqueles índios trazendo seus leões, seus lobos, tudo para ficar sentado ali assistindo as nossas aulas. A semana que vem ela vai contar detalhe sobre essas passagens que a gente via em sala de aula. Muito bonito. E a nossa querida Ivênia Prado, acho que todos conhecem, né? É uma médica veterinária, aposentada lá da USP. Ela foi professora há muitos anos na cadeira de anatomia. E ela escreveu primeiro esse livro, A Alma dos Animais. Inclusive, foi uma polêmica, ela foi discriminada em relação a esse livro. Esse livro é muito bom também. E o segundo livro está aí, A Questão Espiritual dos Animais. Essa é a edição mais atualizada. Muito bom esse livro. Inclusive, esse nosso curso é baseado muito nesse livro, seguindo os assuntos que ela coloca também em pauta. Alguns assuntos que a gente comentava e depois nós tiramos, que tornou-se muito polêmico nas nossas aulas, mas vamos ver se a gente amadurece e começa a trazer de volta uns assuntos polêmicos que encontra nesse livro também. Muito bom. E aqui eu trago para vocês lista de livros que é legal procurar ler. Tem livro, DVD, que tem na internet, quem tem curiosidade de procurar, encontra-se muitos assuntos. E principalmente esse nosso querido Marcel Benedetti, né? E Marcel Benedetti era um médico veterinário, espírita, defensor da causa animal, foi um dos primeiros a escrever. Praticamente toda a literatura do Marcel Benedetti é em relação à espiritualidade dos animais, em exceção a um livro que chama Apometria, Por que Não?, que é um livro excelente também. Eu li todos os livros do Marcel Benedetti, inclusive fui instruído para ler as obras do Marcel Benedetti, quando eu estava em retiro, uma vez na praia. Aí veio os meus guias espirituais falaram para mim para ler, principalmente a trilogia do Marcel Benedetti, para eu começar a me amadurecer, para começar a pensar no curso e colocar em prática. Comecei a pensar nesse nosso curso em 2018, 2008, 2009, inclusive a Sueli foi uma das pioneiras e ficava me enchendo o tempo todo que queria logo esse curso. Eu comecei a pensar em 2008 nesse curso e nós colocamos ele em prática em 2014. Demorou algum tempo, porque eu tive que estudar muito, não só eu, a minha equipe inteira, tive que estudar muito sobre o assunto, fazer um cronograma, fazer uma petição para poder fazer uma sabatina na Casa Espírita para ser aprovado este curso. Nós fizemos uma turma piloto no semestre, foi assim muito procurado esse curso e até então nunca paramos e sempre temos alunos desde a primeira turma que está conosco até hoje, que é o único curso que vale a pena você repetir. E toda vez que a gente traz convidados diferentes, novos para falar do mesmo assunto, sempre tem coisas novas a acrescentar. Então é isso aí, ó. Todos os animais Merece o Céu, que é o primeiro livro do Marcel Benedetti. É o primeiro com profunda sensibilidade de que amar os animais deu início a uma série de relatos de temas relacionados à vida espiritual deles. A leitura agradável conduz aos esclarecimentos inéditos e conforta ao mostrar que nós e nossos queridos animais temos a proteção dos amigos da espiritualidade que nos auxiliam na jornada evolutiva nesta ou em outras dimensões. Isso é fato. Marcel Benedetti, ele era aqui do Ipiranga, quando ele tinha até uma clínica veterinária aqui perto, no Sacomã. Aí depois ele mudou para a Zona Norte, ele que é o fundador da SEAMA, né? Ele que é o fundador junto com a Sandra, que eram os pioneiros. E está aí, nessa luta,
nessa dedicação, causa animal, que é muito importante, porque eles são nossos irmãos menores e nós somos responsáveis pela evolução deles. Como Jesus, nosso mestre, é responsável pela nossa evolução, que está nos levando até Deus, nosso Pai, e nós estamos trazendo nossos irmãos menores até a humanidade com mais carinho, com mais compreensão. Que muitos pensam que não, mas nós fazemos a diferença sim, porque quem ama o animal ama a Deus, né? Porque é tudo criação. Aí todos os animais são nossos irmãos, é o segundo livro, relata com detalhes o que acontece com os animais na espiritualidade, aborda tema que envolve a licantropia e o suicídio entre eles. Licantropia, pessoal, não sei se vocês sabem, licantropia são aqueles espíritos que são que estão desencarnados, se sentem tão odiados, revoltados, e eles são condicionados, eles começam a se transformar em lobo. Licantropia são aqueles espíritos que se transformam em lobo. E tem os outros que são zootropia, que se transformam em outros tipos de animais, urso. Mas é uma transformação momentânea, tá? Eles não ficam a vida inteira daquela forma. Por isso a gente fala que no livro do Nosso Lar, além de encontrar licantropia, formas de pensamento e animais, mesmo animais em desdobramento. Então, quer dizer, nós encontramos as 4 formas de espírito no plano espiritual. Só que a forma de pensamento são animais que eles não têm espírito, né? Esses aí não têm alma mesmo, mas os outros têm. Então, ele fala sobre o suicídio entre eles, a dor e o sofrimento dos animais de laboratório, além de apresentar a teoria da evolução das espécies pelo ponto de vista espiritual. Olha que bacana, isso é muito bonito. Conheça, aí tem as colônias, né, principalmente a muito conhecida, que é Rancho Alegre, onde os animais são socorridos e amparados após o desencarne, e a importância da energia dos encarnados na recuperação deles. É isso que a gente faz hoje, quando a gente vai fazer as vibrações. O que é a energia dos encarnados? É o nosso ectoplasma, os nossos fluidos, que o plano espiritual, quando a gente fala em que serve para o plano espiritual ajudar esses animais encarnados e desencarnados, eles utilizam essas nossas energias para fazer o melhoramento do corpo espiritual dos animais, daquele desencarnado e daqueles que ainda estão encarnados, para dar um equilíbrio. Esse livro é continuação da obra Todos os Animais Merecem o Céu. E esse aí, ó, a trilogia são esses 3 que eu apresentei agora. Errar é humano, perdoar é caminho. A primeira edição de 2007. A obra aborda aspecto interessante a respeito do processo de mudança de espécie. Olha que bacana, aí vocês vão entender um pouquinho como ocorre essa mudança. Um exemplo assim que nós vamos falar em aula, quando estiver falando lá na frente sobre reencarnação, a pessoa vai mostrar para vocês como é que um verme intestinal, um animal, ele aprendeu tudo como verme intestinal e ele vai passar pela primeira vez como uma minhoca. E essa transformação, o famoso elo perdido, né, que todo mundo está querendo encontrar. Esse elo perdido não está no plano físico, está no plano espiritual. É lá que acontece toda a transformação do verme para minhoca. E ali vai ter aquela produção dos outros corações, a mudança do seu perispírito. Então, tem toda essa formação, né? E essa coisa acontece no plano espiritual. Então, aí nesse livro, ele começa a contar essa historinha, história de amizade e fidelidade aos donos, o que acontece com os animais que estão prestes a nascer e são surpreendentemente com aborto. Você está entendendo que também não se deve fazer aborto nos animais, e situações que impedem seu nascimento. É interessante a discussão sobre os animais serem irracionais ou racionais. Maravilhosa esse decorrer que ele começa a explicar. A reencarnação pode favorecer o reencontro afetivo entre animais e homem para continuarem junto o aprendizado do amor. Isso é Dodô Ivênia falando. Mas nós sabemos que Chico Xavier foi agradecido 5 vezes pelo mesmo espírito do seu cãozinho, do Lorde. Olha que bacana.
Só que a gente fala hoje, né? Eu, como médico veterinário, logo quando me formei, os animais não passavam de 10, 11 anos. Hoje, os animais estão passando de 20, 22 anos. Eu tenho um paciente que tem 23 anos e está bem, obrigado. Graças a Deus, essa vida longa dos animais, lógico que a gente não vai ter essa felicidade de tê-los várias vezes na própria encarnação, né? Porque eles estão vivendo muito bem. Outro livro do Marcel Benedetti, A Espiritualidade dos Animais. Esse livro é sensacional. Esse livro é um livro que tem perguntas e respostas, né? Então, todos os animais são nossos amigos. Quais são os mais evoluídos, os animais reencarnam? Essas e outras dúvidas você encontrará nesta obra, que trata do lado sensível dos animais. É bacana, que é pergunta e resposta, é um livro de estudo, a gente estudou muito tempo esse livro também. Cada semana a gente estudava um capítulo, é um livro, tem 11 anos esse livro. Meus Amigos Inteligentes, outra obra do Marcel Benedetti. Se no passado os animais eram vistos como objetos sem ação, que nada entendiam e o que viviam pelo instinto, atualmente são considerados membros da família e grandes amigos. As ideias do autor estão imortalizadas nesta obra. Apresenta informações fascinantes a respeito dos animais. A inteligência é, assim, o ponto de encontro entre a alma dos animais e a alma dos homens. E isso também está na pergunta 604. Estão me ouvindo? Sempre vou fazer essa pergunta. Sim, tudo ok. Obrigado. Porque uma vez, Jefferson, eu estava dando aula e caiu, e eu sozinho falando aqui, os alunos me chamando, eu estava com o telefone em mudo. Foi uma calamidade, mas tudo bem, vamos dar um toque. Esta outra obra, né? Os Animais conforme o Espiritismo, uma obra de 2014. Nesta obra, Marcel Benedetti aborda informações surpreendentes sobre a alma dos animais, a evolução do homem passando pelo reino animal, a inteligência, a sensibilidade, a mediunidade desses seres especiais. A partir de pesquisa na codificação de Allan Kardec, o autor apresenta comentários elucidando o tema de maneira simples e objetiva. A alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que se aproxima de Deus. É interessante, né? Que nós vamos estar próximo a Deus. Nós nunca seremos Deus, porque Deus é único. Isso a gente aprende também, quem estudou filosofia espírita, né? Nós estamos sempre próximo a Deus, sempre se aproximando do Pai. Isso está lá na Gênesis. Então, tem esse daí, o Evangelho dos Animais, do lado direito, onde está escrito primeira edição, essa era a primeira edição, e do lado esquerdo é a segunda edição, que é a capa nova do livro hoje. Eu tenho a do lado direito, que eu ganhei, nessa época, em 2011, eu estava fazendo filosofia espírita, e tinha uma colega de turma que ela fazia parte da equipe da SEAMA, que naquela época era praticamente em São Paulo um centro espírita específico só para animais, e ela era uma das trabalhadoras, ela me deu de presente esse livro, fiquei muito feliz, um livro maravilhoso, muito bem elaborado, muito sólido os assuntos. A SEAMA, Instituição Espírita, com sede em São Paulo, através de uma equipe de colaboradores, lançou o livro Evangelho dos Animais, que reúne estudos e análise a partir das obras de Allan Kardec. Quem não leu, quem não conhece, é um livro que eu indico também. O nosso Eurípides dos Animais, Nossos Irmãos, um livro de 1995. Esse livro eu ganhei há muito tempo, ganhei mais ou menos um pouco, acho que eu ganhei esse livro em 98, e é tal coisa, você ganha o livro, mas não entende o assunto. Eu peguei e deixei na gaveta, aí tem uma hora que ele tem que sair. Ele saiu para ser estudado, e ele saiu para ser estudado com uma consciência já bem mais madura do que na época quando eu ganhei esse livro.
encontramos resposta para nossas dúvidas sobre a vida animal, esclarece questões polêmicas e aparentemente inexplicáveis, as quais, à luz do Espiritismo, revelam os segredos dos animais, nossos irmãos, uma leitura especialmente recomendada para aqueles que desejam desvendar os mistérios da natureza revelados nos dois planos da existência. Eu acho que vocês não vão ser igual eu, não, porque esse livro, quando eu ganhei, eu coloquei na gaveta, porque eu não entendia nada. Também estava no início da doutrina. Quando eu abri, comecei a estudar, eu já estava bem maduro para entender o assunto. Então, quando nós começamos a fazer esse curso, eu já recomendo também quem quiser já começar a estudar, ou quem já leu esse livro, começar a ler de novo, com uma nova visão de conhecimento, que vai abrir muito mais a nossa cabeça. Esse livro também, do Ernesto Bozano, que é um livro maravilhoso. Eu acho que todo mundo é obrigatório a leitura desse livro, somente nós que estamos estudando sobre a espiritualidade dos animais. Esse livro é fantástico, pessoal. Presta atenção o ano desse livro, 1950. Esse livro é fantástico. Você vai ler esse livro, parece que esse livro foi escrito ontem. Olha só que o Ernesto abana. Como um dos mais notáveis pesquisadores espíritas do século XX, Bozano busca no livro comprovar cientificamente a existência e sobrevivência da alma dos animais. Olha, já em 50. Para isso, persegue dois objetivos: a determinação objetiva da atividade supranormal nos animais, a telepatia, a premonição, mediunidade, etc., e a comprovação de casos de aparição pós-morte de fantasma de animais. Esta é definitivamente a mais importante obra já escrita sobre o tema. É interessante, tem uma historinha muito bonitinha nesse livro, que estava assim, umas pessoas passeando, andando num vilarejo qualquer, estava lá as mulheradas conversando, caminhando na simplicidade deles, juntamente com seus cães. E, de repente, na frente, um gato fantasma passa na frente, correndo, e todos os cães correndo atrás do gato fantasma. E todas as mulheradas pararam e começaram a olhar. O que deu nesses cães que começaram a sair correndo, desembestados, atrás do quê? Eles estão doidos? Não, eles estavam vendo o gato fantasma, então eles saíram correndo atrás do gato. É muito interessante essa história que conta nesse livro. Outras demais, maravilhosas. Esse livro também, Alma dos Animais, do Jean Pierre, esse livro, também, ela é como, para mim, João, é como fosse uma plágio do livro anterior do Ernesto Bozano, que tem muitas histórias muito bem parecidas, entendeu? Apesar que esse aí é um francês que escreveu. Ele morreu, olha só, ele faleceu no dia 23 de dezembro de 2016, ele tinha 102 anos. É um dos mais importantes autores espíritas da atualidade. Se debruçou para pesquisar a questão da existência da alma dos animais e a sua sobrevivência à morte física. A partir da análise de uma infinidade de fatos, sua conclusão é definitiva e não permite dúvida. Sim, não permite dúvida. Sim, os animais têm alma. Entendeu? Então, ele já deixava claro sobre isso. Apesar que ele escreveu esse livro, a primeira edição, não sei se ele ficou muito tempo engavetado, né? Como ficou muito tempo engavetado o primeiro livro do Marcel Benedetti. Esse aí foi lançado em 2014, um pouco antes de sua morte, que ele foi lançado esse livro em 2014, ele estava com 100 anos de idade. Acredito eu que esse livro estava engavetado, porque pode até ser que ele escreveu com 100 anos esse livro, mas eu acredito que está engavetado. O livro, assim, você vai ver que parece muito com o Ernesto Bozano. Animais e o Espiritismo, do Rodrigo Cavalcante. Os animais são nossos irmãos menores, que devem caminhar juntamente conosco. Têm os seus direitos à vida, meio ambiente, liberdade e respeito. Com esse pensamento cheio de amor pelos animais, Rodrigo procede ao seu estudo minucioso em diversas obras importantes espírita e não espírita acerca deste assunto tão fascinante. É uma valiosa fonte de estudo para
os amantes dos animais e da natureza. Bacana, eu gostei, eu gosto desse livro dele também, um livro assim que ele abrange, ele cita muitas obras que não são espíritas, mas a gente, como espírita, a gente até faz um link como a continuidade da vida. Tem essa palestra no YouTube da Doutora Vênia, parece muito boa, essa palestra antiga, mas é sensacional. Falando. Inclusive, ela já atualizou muitas vezes esta palestra dela. Esse livro é a paixão da minha vida, pessoal. Amo esse livro do Caiba Schutter. A primeira edição desse livro, de 1924, um ano que vai fazer 100 anos. Caiba Schutter também era um defensor dos animais, escreveu muito sobre os animais. E esse livro é um livrinho que não tem nem 100 páginas, é um livro super profundo. E é muito bonito esse livro. Quem tiver a oportunidade de pegar na biblioteca, ou ter em casa para dar uma lida, Gênesis da Alma, muito bom. Os animais domésticos são nossos companheiros de existências terrestres, como nós, eles vieram progredir, estudar, entender e aprender. Exatamente. Esse Marcos Fernandes também. Marcos Fernandes, ele é médico veterinário. Ele fala... Esse livro, Cada de um Focinho de Outro, é um livro assim, espiritualista, mas você pesquisando e vendo um pouquinho sobre o Marcos Fernandes, dá a entender que ele é espírita. Então, nesse livro, ele fala muito sobre que quem é veterinário sabe muito bem o que eu estou falando, e quem é tutor de bicho, que tem a mesma doença do tutor, sabe também o que eu estou falando. Eu recebo muito aqui no consultório, doutor, não é possível. Você não sabe o que aconteceu agora. Meu cachorro não é diabético, eu sou diabético, meu cachorro não ficou diabético agora? Eu não sou renal, meu cachorro não está renal? Eu não sou hepático, meu cachorro não está hepático? Entendeu? Então, nesse livro, ele fala muito sobre isso daí, né? Então, ele deixa mostrando essa energia que circula em nossa casa, inclusive a ciência fala, né? O Robert Schauder, ele fala muito sobre esse campo magnético que a gente forma na nossa casa. E tudo que está dentro da nossa casa, tudo vai estar sendo envolvido por essa energia. Por isso é muito importante a gente mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque acaba afetando nossos animais também. E não vamos colocá-los como se fosse um estudo que eles estão ali para nos defender. Não. Nós temos que trabalhar em harmonia para não deixá-los ficarem doentes, só que eles dão um anúncio, né? Eles falam assim, olha, opa, está acontecendo alguma coisa aqui, vamos mudar, porque eu estou começando a ficar doente, você também, a mesma doença, né? Então, é uma coisa que nós temos que pensar. Por isso é importante, todos nós, vamos aprender, quem não faz, fazer o evangelho no lar, para proteger a nossa casa, os nossos animais, e colocar em prática, né? O amor e a caridade, que é através do evangelho que a gente faz isso. Esse livro eu ganhei do nosso querido colega médico veterinário também, que faz parte dessa nossa equipe, o André. O André, a gente trabalha junto no CEF, só que ele não está mais de domingo, e ele que me deu de presente esse livro muito bom. Olha, esse livro é sensacional, é um livro atual, muito bom para pesquisa, quem quer implantar o curso na Casa Espírita. Ele faz uma coletânea, assim, uma pincelada nas obras de Gabriel Delane, Leon Denis, Ernesto Bolzano e outros, do Chico também. Quer dizer, são assuntos que você pode pincelar ali e colocar em aula. Muito bom esse livro também. Esse aqui, do Val Ciampone, esse livro também caiu no meu pé, assim, que eu não encontro mais também. Estava lá também, A Evolução do Princípio Inteligente, 2001, esse livro é muito bom. Tá? Opa! Não era para ir agora, não. Peraí, volta aqui. Então, é uma obra de grande esclarecimento para todos os militantes da doutrina espírita, pois a obra aborda assuntos complexos e que não têm sido enfocados com precisão pelos autores espíritas. Nesta obra, encontramos com detalhes os problemas relativos à evolução
seja no espírito, seja em outros seres vivos. Muito interessante esse livro. Recomendo. Quer dizer, vocês vão receber essa aula, vocês vão ficar à vontade de ler, estudar essas obras todas, para conhecer mais. Pronto, pessoal, é esse artigo, essa coletânea que eu fiz da Revista Espírita, eu fiz uma compilação, todos os artigos sobre animais. Então, ele está tudo bonitinho, eu vou mandar para vocês também, caso queiram, pode imprimir, pode passar para amigos, só não vendam, tá? Porque foi feito de graça, tem que dar de graça. Não é assim que fala? Está lá no livro dos médiuns, né? E no Evangelho, né? E é muito bom, tem todos os assuntos que falam sobre animais, desde o primeiro volume até o 12º volume. Agora vamos falar um pouquinho das obras não espíritas, que também nós retiramos para falar sobre, para ser colocado nesse curso. Então, tem um livro aqui que a gente utiliza muito. Esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, Quando os Elefantes Choram. Esse livro é maravilhoso, pessoal. A gente usa muito esse livro para fazer o link com a doutrina espírita. Olha só o que fala nesse livro. Animais sentem emoções, choram, sentem raiva, amor e ódio. Isso a ciência já provou e o espiritismo fala muito sobre isso também. Baseado em estudo científico e em pesquisa cheias de histórias engraçadas e comoventes, este livro mostra a profundidade com que os animais experimentam emoções, estejam no cativeiro ou em vida selvagem. Embora tenha sido escrito por cientistas, a linguagem clara e simples torna-o acessível não só para os que estudam as emoções dos bichos, mas também para qualquer um que possua em casa um animalzinho de estimação, seja cão, tartaruga, papagaio ou gato. Maravilhoso. A gente usa muito. Você vai ver, Sueli, Ricardo, todos os colaboradores desse curso usam muito esse livro como pesquisa para a gente fazer o link. Esse é o chave. O bem-estar dos animais Temple Grande, não sei se você conhece, quando esse nosso curso era presencial, nós tínhamos uma aula que a gente passava o filme da Temple Grande. Maravilhoso. Não sei se você já conhece, ouviu falar nela. Ela é uma autista, ela é uma psicóloga, ela é a maior sumidade em comportamento animal e bem-estar dos animais. É maravilhoso. Quem tiver, eu tenho esse vídeo, esse filme, um filme raro. Andei procurando para passar para vocês, tipo, o link para vocês assistirem. Eu não vi esse filme no YouTube, tem um trecho dele, que alguém que tiver, fala. Nós pegamos de um aluno que ele falou assim, eu tenho esse filme, trouxe, nós fizemos cópia, distribuindo para toda a classe na época. É um filme muito bacana, bem emotivo. E esse bem-estar dos animais, ela descreve muito bem o respeito que ela tem pelos animais. Libertação Animal, é um livro super polêmico. Esse livro foi escrito em 1975. Quem é vegano tem obrigação de ler esse livro, porque é muito profundo. Só para você ver, esse livro foi escrito em 1975. Ele fala sobre a libertação animal, considerando o livro mais importante da história da ética animal. Desde sua edição original em 75, deu início a uma revolução de ideias, atitudes, ações, movimentos em prol da consideração moral do bem-estar dos animais não humanos. Aí já falava, tá vendo? Dos animais não humanos, contribuindo para a diminuição do sofrimento e mudança de destino de milhares de criaturas. A libertação animal mostra que a crueldade com os animais e a dor que lhes infligimos não pode ser eticamente justificada. Porque antigamente era assim, os animais não sofrem, os animais não sentem dor. Descartes falava isso, né? Um grande filósofo, ele pecou nessa fala.
que ele mesmo falava que os animais eram uma máquina. Não é máquina, animais sentem dor, animais sentem frio, sentem fome, sentem medo, sentem inveja, tudo. Os animais são sencientes, né? Então, nesse livro, ele demonstra tudo isso sobre os animais. Isso já em 75. Maravilhoso esse livro também, pessoal. Ó, eu falo, tu falas, eles falam, é da nossa querida Sheila. Ela vai dar uma aula para a gente no final do ano. Eu sempre convido ela. Ah, quem do ano passado, acho que tiveram aula com ela. Ano passado, o pessoal que entrou no segundo semestre tiveram a oportunidade de assistir a aula da Sheila. Sheila é maravilhosa. Ela é médica veterinária também e ela dá cursos sobre comunicação entre espécies, né? Então, ela começa a mostrar a experiência dela. Muito bom a aula da Sheila. E ela vai estar conosco no final do ano de novo. Essa é uma outra portuguesa que fala com comunicação com os animais. A Sheila também a conhece, né? Porque ela aí foi uma das pioneiras de comunicação entre animais, entre espécies. A Divindade dos Cães também é um livro emocionante, ele é bonitinho, um livro parece infantil, mas é muito bonitinho. As historinhas são histórias reais, mas histórias muito, muito meiga, muito bonitinho. Mais de 70 histórias reais, inspiradoras, comoventes, mostram o amor, a tolerância, o conforto, a compaixão, a lealdade, a alegria que os cães podem nos proporcionar. A autora traz também suas experiências pessoais, mostrando como os cães lhe deram força quando ela sofreu maus tratos na infância. Enfrentou um divórcio e recebeu um diagnóstico de câncer. Olha o que animal ajudou essa moça a melhorar o trauma da infância e o diagnóstico do câncer. Quer você acredite que os cães são anjos de 4 patas ou que são um presente de Deus. Este livro mostra que você já sabe. Os cães nos curam, nos ensinam e nos protegem. Exatamente. Uma troca mútua. E para concluir, como o próprio Kardec postulou, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto se uma verdade nova se revelar. Ele o aceitará. Kardec fala isso. O espiritismo anda junto com a ciência. Se a ciência provar que alguma coisa que o Kardec falou foge da ciência, não é bem assim que a ciência mostra, o Kardec fala, esqueça o que eu falei e siga a ciência. Obrigado. Era isso que eu queria passar para vocês. E eu gostaria de saber com vocês, está tudo bem? Se quer perguntar alguma coisa, fique à vontade. Pode abrir o microfone, quem quiser. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Essa aula foi curta, porque era só para demonstrar para vocês como vai ser a nossa rotina de estudo. Você vê que tem muita coisa para ser vista. Vocês viram o cronograma é bem profundo mesmo. Aquelas pessoas que nunca teve conhecimento, interação com o espiritismo, não se preocupe, não desistam do curso, que não há necessidade de desistir. A gente vai bem devagar, mostrando para vocês entenderem direitinho. E é legal que muitos alunos meus que começaram a frequentar o espiritismo através do curso da espiritualidade dos animais, hoje são grandes trabalhadores da Casa Espírita. Começaram, não queriam nada com o espiritismo, queria só conhecer a doutrina, queria conhecer a espiritualidade dos animais, que ama animal. E viu que o assunto é interessante, viu que o espiritismo é uma doutrina esclarecedora, e acabaram gostando e começaram a fazer o curso
e hoje são grandes trabalhadores. Por que eu falo isso? Porque eu estou com esse curso, já vai fazer 10 anos. Então, tem muita gente boa que está comigo, e muitos que acompanham, que eram das primeiras turmas, não só da primeira turma, da nossa turma, das últimas turmas presenciais, hoje são educadores, que dão aula junto comigo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não precisa ficar acanhado. Carol tinha uma pergunta, a Cici agora também levantou a mão. Pode falar. Não, Jorge, apenas para fazer um comentário, você jogou a bola na nossa área com tanta informação, que estou aqui atordoada, acha tempo para ler, mas é importante. Nós estudamos naquele trabalho que a gente fazia na outra casa, o Evangelho dos Animais, e foi assim, foi uma porta abrindo para a todas as outras obras, vão certamente nos enriquecer. Isso mesmo. Cici, você quer comentar alguma coisa? Primeiro, assim, né, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar participando. E eu adorei, assim, porque era uma coisa que eu ia perguntar, era a bibliografia que fala sobre os animais. E assim, eu fui presenteada com essa lista enorme. Eu falei, eu vou correndo na biblioteca, na livraria, comprar. Então, assim, eu já li o Evangelho dos Animais, né? Eu gostei muito. Eu acho que é um livro de estudo, porque a gente lê, relê, não entende, volta de novo, aí entende. Então, assim, eu gostei bastante. Eu já pus asterisco assim, para os primeiros que eu vou comprar, porque eu quero ler assim. Você já leu alguma coisa do Marcel Benedetti? Não, eu tenho. Comece Marcel Benedetti, então. Comece Marcel Benedetti. Você vai amar. Leia primeiro aquela trilogia, que são os 3 primeiros que eu mostrei. Vou mandar essa aula para vocês vão saber qual é. Vá com Marcel Benedetti. Marcel Benedetti é maravilhoso. Eu vou ler. Eu acho que eu tenho, um deles eu tenho aqui em casa, inclusive. Tá. Então, e eu tô Jefferson, gostando fecha bastante. o microfone da Betânia. Pode deixar. Pode continuar, Cícero. Não, eu estou gostando bastante. Eu estou estudando espiritismo, né? E eu acho assim muito importante assim. Eu adoro animais, amo animais. E eu comecei a me tornar vegetariana agora, né? Então, assim, eu não era. Então, mas eu falo assim que isso é um processo, porque quando você resolve, assim, é algo que vem da alma, entendeu? Estou muito feliz, gente. Muito obrigada. Alguém quer comentar mais um pouquinho, alguma coisa? Já que você está na tela, Ivone, fala alguma coisa. Priscila tem uma pergunta. Priscila, pode abrir o microfone. Oi, tudo bem? Tudo bem, Priscila, boa noite. Boa noite. Quero ver você, Priscila. Abre sua câmera também, quero ver você. Está sendo filmado, pelo menos você já fala. Priscila já saiu na primeira aula aqui. Estou toda descabelada, doutor. Não, tem problema, eu também estou descabelado. Ai, doutor. Eu fiz umas anotações aqui de uma coisa. Priscila, você que era outra. Que bom que é você, Priscila. Aí, tá vendo? Ô, doutor, quando o senhor tem um slide que o senhor comentou sobre suicídio, eu não sei se o senhor vai falar isso mais profundamente numa outra aula, ou se o senhor já quer tirar alguma dúvida agora, ou deixa mais para frente. Você lembra que eu vou falar um negócio para você, Priscila? Até posso tirar sua dúvida, porque tem existe dois assuntos polêmicos, né? Que a gente fala sobre os animais. Sobre o suicídio e a eutanásia dos animais. São dois assuntos que dava briga na sala. Mas pode perguntar sobre o suicídio. O que é que você quer saber? Sobre aquele comentário do suicídio. Os animais podem ter esse pensamento de quererem tirar a própria vida, de cometer um suicídio? Algumas espécies fazem isso, para controle de natalidade, tá? Não é que assim, hoje eu estou ruim, eu amanheci depressivo, vou me matar. Não assim, tá? Mas tipo assim, que você vê assim, rato é um que comete suicídio, os roedores em geral. Tem muito roedor numa certa comunidade deles, e eles são feitos a seleção
tem que ser feita a seleção, tem que ficar os mais fortes, os mais fracos, tem que ir. Então, eles fazem, não é que agora, não é o termo suicídio que a gente entende como eu vou lá consciente e tiro minha vida. Eles se jogam, mas como fosse um suicídio, né? Isso, tem outras espécies de animais que eles fazem isso. Então, comentam sobre isso. Não é só que a gente não vai ter uma aula específica sobre suicídio e nem é uma aula sobre eutanásia, tá? Porque principalmente eutanásia é um assunto muito polêmico e sai muita discussão em sala de aula. Então, é um assunto que a gente tem que amadurecer primeiro para poder entender, né? Porque é uma polêmica, eutanásia animal também, né? Também estamos muito a favor, você sabe muito bem disso, né? Mas, como eu falei para você, eu faço nos últimos, mas hoje em dia já existe uma terapia que chama qualidade de vida para os animais, mas só se for uma pessoa que tem muita grana que vai colocar um animal em coma, seja até quando Deus quiser que esse animal vai desencarnar. Mas fora isso, ninguém merece ficar com o bicho sofrendo em casa e sabe que o animal não tem um retorno, porque a gente sabe que a gente fazendo esse sofrimento provocado nos animais, o animal está ali, como ou semicoma, não tem reação nenhuma, e a gente persistindo em ele ficar e sem dar uma qualidade de vida nele, a gente sabe que nós espíritas não sabemos que nós estamos fazendo um segundo sofrimento nele, que é a destruição do seu perispírito, começa a formar buracos negros nesse perispírito, e quando ele desencarna, eles demoram muito mais tempo no plano espiritual para fazer a melhoria do seu corpo espiritual, né? Mas, voltando ao teu assunto do suicídio, algumas espécies, sim, para controle de natalidade. A gente vê nesse livro fala. E outra coisa que falam, que para mim não é uma verdade, é uma fake, que muita gente fala que o próprio escorpião ele se mata quando está chegando fogo perto dele, né? Ele chega e pega a garra dele e se... O que dá para entender é como aquele fogo é muito grande, a própria garra dele, com aquele queimou, ele se prejudica, não querendo se matar mesmo, mas eu acredito que é mais pelo calor e fez aquela desatação e acaba se ferroando ele mesmo, né? Mas tem algumas espécies que fazem suicídio mesmo. Esclareceu? Era isso que eu queria saber, mais ou menos? Obrigado, Priscila. Seja bem-vinda. Mais alguém? Quem queria falar, perguntar alguma coisa? Nós temos ainda 5 minutinhos antes de fazer as vibrações. Oi, João. Oi. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem? Vocês vão abordar em alguma aula sobre personalidade dos animais? Ou seja, os animais adotam a personalidade, o jeitinho dos animais, dos donos? Haverá uma aula que vocês vão abordar sobre isso? Sobre personalidade, não. Mas vamos abordar, tem uma aula sobre o sentimento dos animais. Entendeu? Sobre sentimento. Sentimentos dos animais, vamos ter sim. Vou ter uma aula sobre sentimentos, né? Esses sentimentos dos animais falam um pouco sobre isso, não específico sobre esse assunto. Tá, mas assim, o fato dos animais adotarem o jeitinho dos donos, não. Ou seja, a calmaria do dono, ou aquele dono mais agitado. Então, assim não, mas vai ter aula lá para frente, no segundo semestre, que a gente vai trabalhar com terapia com os animais, e os animais, tipo assim, vai ter uma terapia com escargot, entendeu? Então, o escargot, que é pacífico, calmo, tudo, então ele é usado para pessoas que são agitada para fazer o contraste, para deixar aquela pessoa mais calma, criança principalmente. Mas não específico falar sobre isso mesmo, não. Mas é um assunto que poderia ser estudado mesmo, viu? Você teria alguma matéria sobre isso? Não, sim. É que assim, eu tenho 5 gatos. E eu adotei em diferentes lugares. E tem um gato, aliás, eu tenho 2 gatos com personalidades bem distintas. Um que é super calmo, muito calmo, e ele veio de uma senhorinha.
ela faleceu, infelizmente ninguém da família quis ficar, foi para onde? Eu adotei. E ele é um jovem senhor. Ele tem todo o comportamento de um senhor, né? Porque ele foi, né, criado por uma senhora. Então, ele é calmo, ele é muito tranquilo. Enquanto o outro gato é super agitado, porque ele veio de um lar, de uma família com criança e tudo mais. Aí eu queria saber... Ele se adaptou, sim, Então tem a questão isso da daí, adaptação. você fechou, que é exatamente isso. Se eu tenho um animal, eu sou calmo, o animal vai ficar calmo, com certeza, né? Casa que tem criança, jamais deveria ter pincher. E muito menos poodle, né? Você entendeu? Que são cães, são mais agitados. Então, e também não dá para colocar um cão muito lento para acompanhar uma criança. A criança vai ficar doida. Meu cachorro não me acompanha, o cachorro não faz nada que eu quero. Lógico, tem que pegar um cachorro com uma personalidade parecida com a da criança para poder interagir, porque senão, se você não fizer essa criança interagir com a raça específica, como é a atitude da criança, o que vai acontecer? Como sobra em todas as casas, vai sobrar para mim. A criança não quer dar comida, não quer passear, não quer fazer nada, ele não interage comigo. Aconteceu comigo essa semana, uma moça querendo doar a cachorrinha, porque pegou a cachorra em dezembro e já quer doar, porque ele tem gêmeos, tem 5 anos os filhos, e a cachorra não interage com ele, a cachorra morde, porque a cachorra já veio adulta de uma casa que a cachorra sofreu trauma nessa casa. Entendeu? Então, a cachorra veio com aqueles vícios. Vício não, porque ela forma-se de defesa, ela é uma defesa para ele. Então, a criança quer que o cachorro interaja, a cachorra vai começar a interagir, a criança começa a ter uma atitude, que criança tem aquelas atitudes de pegar o animal se assusta, vira e morde. A criança chora, não quer mais o cachorro, porque o cachorro está fazendo isso com ela. Mas é tal coisa, a cachorra já veio com todo esse trauma. Então, é difícil você fazer essa cachorra interagir com a criança, né? E é por isso mesmo, você tem razão, conforme a sua casa, o animal é igual, verdade. Eu, como médico veterinário, eu vejo muito isso, eu vejo muita personalidade do animal no tutor. Quer dizer, o tutor no animal, ou o animal no tutor, porque o animal espelha o tutor, o contrário. Exatamente isso. Então, eu vejo muito isso. Igual aquele livro lá, que é Cara de um, Focinho do outro. Tal pai, tal filho, aquele outro lá que pus também na nossa obra lá para vocês lerem. Que exatamente ele fala muito sobre isso. Aquele livro fala muito. Mais alguma coisa, querida? Não, muito obrigada. Obrigado. A Miriam tem uma pergunta e depois a Juraci. Tá, vamos. Miriam. A Miriam, acho que está com o microfone fechado. Oi, abri já. Oi, Miriam, prazer. João, prazer. Eu queria perguntar assim, o amor que os animais sentem pela gente e a gente por ele, aquela ligação muito forte, pode segurar o animalzinho no sofrimento na hora dele ir embora? Porque, assim, eu tive 2 hamster, tá? Que morreram na minha mão. Eu senti o último suspiro quando eu falei para ele, pode ir, filhotinho, mamãe entende, você está liberado, não fica sofrendo. E ele deu aquele suspiro e foi embora. Exatamente, a gente segura. Você lembra da caducidade que eu passei, que nós falei da Sheila, que ela vai dar aula sobre comunicação entre espécies? É exatamente isso. Eles sabem, eles sentem, eles não querem ir embora quando a gente começa a segurar. Eles não vão. Eu tenho histórias e histórias, poderia ficar aqui a noite inteira contando para vocês, de tutores que não queriam que os animais fossem embora, animais tetraplégicos, sofrendo, tendo pessoas que ficaram até 3 anos segurando o animal, porque não deixava o animal ir, o animal não queria ir. Agora, tem situação contrária, que o animal olha como o hamster olhou para você, agradeceu o papel que você fez com ele, esse papel de tutora maravilhosa, que tem que ser com você ter passado, porque os animais, eles estão agradecidos a todos nós, que nós fazemos o bem-estar dele, trabalhando para
a evolução dele, a melhora espiritual dele. Por isso eu falo, nós somos especiais, viu, pessoal? A gente que gosta de bicho, a gente tem uma visão espiritualista ou espírita em relação a isso entre os animais, que nós conversamos com eles, que nós colocamos nosso sentimento para eles, e nessa hora de sofrimento, nessa hora do desapego que precisa ser feito, nós precisamos tomar uma decisão como você tomou, Miriam, que é muito importante. Você agiu super certo, e eles necessitam disso, eles ficam. Por isso nós temos que, a gente vê a situação como ele está, nós precisamos deixar um pouquinho o nosso orgulho, o nosso querer, eu quero, é meu. Não. Nós estamos com ele, nós somos tutores dele, nós somos propriedade dele, eles não são nossa propriedade. Nós somos tutores, nós estamos aqui para tutelá-lo, para ajudá-lo nessa evolução, nesse crescimento. E você ajuda super certo, eles têm isso mesmo. Uhum. Obrigada. Mais alguém? Quem é que queria falar? Jefferson? É a Juraci. Juraci, pode abrir o Oi, microfone. João, tudo bem? Oi, Juraci. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente sabe, nós seres humanos, a gente sempre evolui. Ou em processos lentos, aí depende de cada um e do interesse de cada um para a sua evolução. Eu pergunto, a partir do momento que eu tenho um animal, eu tenho como, de alguma forma, eu prejudicar a evolução de um animal, no sentido assim de minhas atitudes, da forma de eu cuidar, da forma de eu ensinar, porque a gente vê que todo mundo fala mal de pitbull, mas o pitbull, todo mundo tem um pé atrás com pitbull, mas eu conheço pitbulls que são dóceis porque a família é dócil. Então, eu acho assim, através nesse sentido de você deixar um cachorro violento, um animal violento, você está prejudicando a evolução desse cachorro? Sim, porque você vai fazer esse animal fugir da índole dele. Ser agressivo. Ser agressivo, né? Marcel Benedetti fala, dessa trilogia, ele fala muito sobre isso, né? Como nós somos responsáveis pela evolução dos nossos irmãos menores, se a gente maltrata, a gente trata eles mal, a gente faz eles sofrer, esse sofrimento provocado, ir para uma rinha, ser um cão agressivo, tem que matar mesmo. Tem histórias assim, terríveis, que na época, lá uns quase 30 anos atrás, aqui em São Paulo, a febre do famoso fila brasileiro, não sei se você lembra. Lembro. Logo, em 88, isso mais ou menos, foi 88, estava uma febre enorme aqui em São Paulo de fila brasileiro. Eu fui atender uma fila brasileira que tinha 2 meses a cachorra. Ninguém podia colocar a mão nela. 2 meses, pessoal, 2 meses. E o tutor, o dono, que naquela época falava dono, o dono, não, ela tem que ser brava mesmo. Eu falei, mas você tem uma criança de 9 anos. Não quer em casa ninguém, os bichos não vão morder ninguém de casa. Mas chegou gente estranha em casa, o cachorro quer que ele atrapalhe e mate mesmo, porque está invadindo minha casa. Não faça isso, não estimule seu animal a ser agressivo. Não é a índole dele, o animal fica agressivo porque a gente coloca ele. E você despertar neles, como dos pitbull, dos filhos, do Rottweiler, esses cães são cães de combate, eles são fortes demais. A gente estimular isso, ele acordar e saber que tem toda essa força, eles vão ser um cães assassinos, mas não por natureza, mas sim por despertar isso nele. Fiz as vacinas no cachorro, o cachorro sumiu, a do proprietário sumiu. O cachorro estava com 6 meses de idade, ela volta na clínica com o cachorro para eu sacrificar a cachorra com 6 meses. Eu falei, mas por que você quer que... essa cachorra ontem mordeu a orelha da minha filha, arrancou a orelha da minha filha fora. Não foi falta de aviso. Ele estimulou a cachorra a ficar desta forma. Se ele estimulou, a responsabilidade é dele. E a cachorra não tem culpa. Ele acabou doando essa cachorra foi reeducada, porque ela só tinha 6 meses, foi reeducada, e ficou sendo uma cachorra interativa. Mas se ele não fizesse, o culpado foi a própria criação dele, como você mesmo falou. Nós somos responsáveis pela criação dele, pelo crescimento evolutivo. Uma coisa interessante para você saber, Juraci, como eu falei, Chico Xavier foi agradecido. Ele recebeu 5 vezes o espírito do cão dele, o Lorde, de presente. Voltou 5 vezes para ele. Ele foi agradecido. Por quê? Porque o crescimento espiritual do cachorro não poderia ser melhor com Chico Xavier.
como acontece com a gente mesmo. A gente tem história, tenho certeza que cada um de vocês tem uma historinha para contar. Nossa, eu estou com um gatinho que é igualzinho o gatinho que eu tinha, faz as mesmas coisas que o meu gatinho fazia, eu tenho um cachorro que fazia a mesma coisa que os outros do cachorro fazia. A gente sabe disso, que nós recebemos de presente o animal de volta, porque aquele aprendizado que ele estava recebendo na reencarnação anterior foi muito útil para ele e a gente vai dar continuidade. Agora, se acontece o contrário, daquele rapaz que maltratava o cachorro, judiava o cachorro, fez o cachorro ser assassino, morder a própria filha, arrancar a orelha da filha fora, você acredita que o plano espiritual vai fazer essa maldade com o cachorro, fazer ele reencarnar de novo nessa família, caso ele fosse a óbito com 6 meses de idade? Não, jamais ele faria isso. Entendeu? Pessoal, tá muito bom essa nossa conversa, mas nós estamos com 5 minutos para o nosso encerramento. Então, eu vou pedir para a nossa querida Eliana fazer as nossas vibrações, né? E fazer a nossa prece final. E não esquecer de fazer a fluidificação das nossas águas e dos nomes que se encontram no nosso celular, no grupo de vibrações. Pode fazer. Ô, Ricardo, seja bem-vindo, irmão. Eu estava com problema na minha internet. Agora que eu consegui deitar. Eu estava ouvindo, mas caía, aí estava um horror. Tá bom. Obrigado, Ricardo. Seja bem-vindo. Pode fazer, Eliana. Ok. Então, acalmando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, vamos com o sentimento de gratidão, pedir ao nosso Pai, ao nosso Mestre e à Mãe Maria, que abençoe todo o nosso planeta, que haja amor, compaixão e paz entre todos os habitantes desse planeta e toda a criação. Vibramos e pedimos por todos os continentes, pelo nosso país, mentalizando o seu contorno em dourado, para que possamos nós, brasileiros, contribuir para que realmente o Brasil possa ser a pátria do Evangelho e o celeiro do mundo. Pedimos também vibrações pela nossa casa espírita, por todos os trabalhadores da casa, por este curso, pelo dirigente deste curso, por todos os nossos companheiros aqui presentes. Pedimos vibrações pela nossa família, encarnada e desencarnada, pelos nossos pets, os nossos animaizinhos, que recebam também as vibrações divinas. Agradecidos ao Pai por esta encarnação, pedimos ao Mestre que ilumine o nosso coração para que possamos ter os melhores sentimentos. Que sua luz também ilumine a nossa mente para que possamos ter os melhores pensamentos. E que nos dê sabedoria para unir pensamentos e sentimentos e tornar realmente tudo isso na melhor intenção, na melhor atitude, na melhor ação. Agradecemos os companheiros espirituais que estiveram nesta noite conosco, nos acompanhando. Agradecemos o nosso mentor espiritual. E pedimos à Mãe Maria que nos abençoe com seu manto. E dizemos então, Maria, nossa Mãe querida, tomai-nos pela mão e nos conduzi a Deus. Ficai conosco em todos os momentos, pois vosso amor materno é para sempre. E nas horas difíceis, sede nossa protetora. No sofrimento, sede o nosso socorro. Pressionados e sem saída,
abri-nos a porta das soluções. Dispersos e errantes, amparai-nos com vosso manto. Nas noites escuras, sede nossa estrela guia. Nas adversidades, não permitais que vacilemos. Conturbações e desaventos jamais perturbem nossa firme confiança em Deus. Retirai do nosso rosto a sombra de tristeza. Nessa era de violência, dai-nos um tempo de graça em que a paz já não seja sonho, mas promessa realizada. Intercedei por nós, ó Mãe Virgem Maria, junto ao Pai. Vós que teves Jesus, que se encarnou através de vós. Plenificai-nos com os dons do Espírito, fogo divino que vos iluminou, que assim seja, e em nome do Pai, em nome do Mestre, em nome de Maria e toda a espiritualidade presente, pedimos licença para encerrar dizendo graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Que todos tenham um excelente... Boa noite, boa noite. E possamos retornar na próxima terça-feira para dar continuidade à nossa aula. Beijo a todos.